Queridos, nós vamos hoje ter uma reflexão que vai mudar um pouco a trajetória do nosso plano de ensino aqui, desse ano, porque nós passamos no último mês, elaborando uma visão cristã sobre a doutrina da queda e do pecado, e hoje nós vamos abrir lá no livro de Isaías, no capítulo 52, e vamos refletir sobre as promessas de Deus que se acumularam por séculos, de que Ele enviaria alguém para finalmente nos levar de volta para casa. Isaías capítulo 52, a partir do verso 13, nós vamos ver que no final do capítulo 52 e o início do capítulo 53, tudo isso daí é uma unidade textual só, que nós costumamos chamar de perícope. Isaías capítulo 52, versículo 13, nós lemos assim. Amém? Todos encontraram? Amém. Vejam, meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Leamos o final desse versículo. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Dentro do programa do nosso livro Texto do Ano, você vai encontrar praticamente essa reflexão num capítulo que se chama Sinais de Redenção. Porque nós viemos conversando até aqui sobre esse estado de queda do homem. E agora nós precisamos entender um pouco o que Deus fez e o que Deus arquitetou ao longo de muitos séculos, para que houvesse uma resposta definitiva para o drama do pecado humano. Nós estamos diante de um texto muito difícil, e o livro de Isaías particularmente é um livro bastante difícil. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu fiz uma série de devoções no livro de Isaías,
Eu tive que sentar mesmo, estudar o livro e entrar nele, porque é um livro que tem um contexto por trás do livro, um contexto geográfico, um contexto político bastante complexo. Mas esse livro, ele é muito querido pelos autores do Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, ele é de longe o livro mais citado no Novo Testamento. Existem 60 citações diretas de Isaías no Novo Testamento. E se você pegar os ecos, existem mais de 100 ocorrências do texto do profeta no Novo Testamento. Tem um trecho muito interessante de Lucas, no comecinho do ministério de Jesus, que Jesus está na sua cidade, e ele vai à sinagoga, e eles estão distribuindo lá as leituras para que eles possam fazer, e alguém dá o rolo do livro para que ele possa ler. Ele lê um trecho do profeta Isaías, ele fecha o rolo, olha no rosto de todos que estão ali, ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus está dizendo, isso que nós acabamos de ler é sobre mim. Tantos ouviram essas profecias e tantos quiseram ver o cumprimento delas, mas eu estou aqui dizendo para vocês que esse Redentor que traz paz e libertação é esse que está diante de vocês. Jesus entendia que as mensagens a respeito desse Salvador que virá em Isaías falavam sobre ele. Mas a gente não vai conseguir entender esse texto sem entender um pouquinho quem é Isaías, aonde ele viveu, quem é esse servo sofredor que está aqui presente nesse texto que nós lemos, e o que essa passagem misteriosa pode significar para mim e para você hoje, tantos séculos depois. Isaías, ele era nascido de boa família, era aristocrata, o seu nome significa Deus salva, Deus é salvação, e ele foi um profeta do Reino do Sul. No preciso momento em que Isaías vive, essas 12 tribos originais de Israel, elas já não estavam mais unidas, elas já tinham se fragmentado, então tinha um reino ao norte, conhecido como Israel, e tinha um reino ao sul com 2 tribos, conhecida como Judá. Isaías, ele é profeta do Reino do Sul, ele é profeta de Judá. E então o livro todo ele é dividido em 2 metades. Na primeira metade, Isaías está escrevendo diretamente para os seus contemporâneos, para os caras que eram contemporâneos a ele, que viviam as mesmas coisas, que estavam vivendo tipo assim, na mesma página. E sobre o que fala a primeira metade do livro? Fala sobre a ameaça da Assíria, que se torna uma potência emergente militar. E a Assíria, ela começa a combater os limites do Reino do Norte, Israel, e começa também a fazer incursões militares no sul. O que é que a geração de Isaías viu com os seus próprios olhos? Eles viram o Reino do Norte ser esmagado, derrotado e varrido do mapa pelos assírios. Eles assistiram isso. Então a primeira metade do livro, ela é uma pergunta que é: o Reino do Sul, Judá, vai se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria e do seu estado de obstinação contra Deus? Ou, mirando no exemplo do que aconteceu ao norte, nós vamos quebrantar o nosso coração e vamos nos voltar para o Senhor? E então Isaías, escrevendo, ele foi profeta durante 40 anos, por volta de 740 a.C. até 700 a.C., ele vai escrever uma segunda metade do livro inteira para uma geração de judeus do futuro. Deus vai mostrar a ele o que acontecerá. Deus vai depositar no coração do profeta uma visão do futuro e uma mensagem para esses judeus do futuro. Porque a segunda metade do livro, ela é inteira destinada aos judeus que vão ser derrotados pelos babilônicos. Isaías está escrevendo aqui para eventos que aconteceram praticamente 100 anos depois da sua morte. Como se ele dissesse, Deus dissesse por meio de Isaías: eu já sei que vocês não vão se arrepender. Eu já sei que vocês vão fracassar na sua obediência. Eu sei que Judá não vai permanecer fiel a mim e não vai ter outro jeito. Eu vou ter que corrigir Judá, deixando que os babilônicos derrotem, humilhem e simplesmente façam dizimar a cidade de Jerusalém. E de fato foi isso que aconteceu. Um século depois, os babilônicos, eles derrubaram a muralha, eles queimaram o templo e eles deportaram em 3 ondas sucessivas judeus para a Babilônia. E então, Deus, na sua imensa sabedoria,
ele também envia uma mensagem de consolação para essa geração. Porque esses judeus que passaram pelo exílio, eles tinham algumas perguntas no coração. Algumas perguntas que eram: será que Deus se esqueceu de nós? Será que nós fomos reprovados para sempre por causa do nosso pecado? Será que Deus vai nos deixar morrer aqui na Babilônia e nós nunca mais vamos ver a nossa terra de novo? E então Deus envia uma mensagem de consolação. Se você pega essa sessão, que vai mais ou menos do capítulo 55 até o versículo 66, toda ela é uma sessão de consolo, de esperança e de promessa. E toda essa sessão de consolação, aonde Deus promete trazer o povo de volta do exílio, em toda essa sessão vai aparecendo uma personagem misteriosa. Uma personagem que vai aparecendo a partir do capítulo 42, depois ele aparece de novo no capítulo 49, no capítulo 50, e nós estamos no último de 4 poemas sobre esse servo sofredor. Essa figura, ela vai aparecendo progressivamente nessa passagem de esperança e de consolação do livro. E nós vamos descobrir que Isaías 52 a 53, esse trecho que nós lemos, é o ápice desses cânticos sobre o servo sofredor. Mas a pergunta é: quem é o servo sofredor? Qual é a sua missão? E o que essa mensagem tem para nós hoje? Esse texto que a gente lê, que parece tão distante de nós, falando sobre judeus no exílio da Babilônia, o que esse trecho tem para falar sobre nós, hoje e agora? Eu vou tentar explicar esse texto para você, esse cântico, usando uma metáfora que é a seguinte: imagine que você foi ao museu e você está parado diante de uma pintura belíssima. Esse quadro, ele tem uma moldura e no centro uma pintura. Então, o início e o fim do texto, o começo do texto e o fim dele funcionam como uma moldura. E nessa moldura, tanto no princípio quanto no fim do texto, o profeta fala sobre a vitória e o triunfo desse servo sofredor. Tanto o começo do cântico quanto o final do cântico falam sobre vitória e sobre triunfo. Mas o meio, a pintura em si, fala sobre sofrimento. Muito sofrimento. Nós pegamos, por exemplo, versículos 1 a 3, fala sobre a rejeição desse servo. Ele será desprezado, ele será rejeitado pelo seu próprio povo, ele é um homem de dores, ele é experimentado no sofrimento. Os versículos de 4 a 6 falam sobre o sofrimento substitutivo desse servo, porque ele sofre as nossas dores, ele é ferido pelas nossas transgressões. E os versículos de 7 a 9 falam sobre como esse servo ele é julgado injustamente, conduzido ao matadouro como uma ovelha muda, e ele simplesmente é sepultado com os ímpios. Todo esse bojo do texto, esse coração do texto, ele fala sobre sofrimento. Mas seria impossível a gente entender o sofrimento contido no texto se nós não entendêssemos que esse servo, ele não está sofrendo pelos seus próprios pecados. Ele está sofrendo pelos pecados de outros. Todo o texto, ele é amarrado no conceito de pecado. Sabe por quê? Porque Judá fracassou em obedecer a Deus. Deus tem de enviar um servo, alguém que vai carregar sobre si mesmo os pecados, as falhas e os fracassos do povo de Israel, dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, porque Judá não conseguiu ser obediente e fiel a Deus. Então Deus tem de enviar um emissário que vai resolver a questão do pecado. É impossível você entender essas profecias sobre o servo sofredor se você abre mão da noção de pecado. E é impossível entender a boa mensagem do Evangelho se você não compreende a má notícia do pecado. Esse é um resumo do Antigo Testamento. O fato de que a história com Deus e seu povo vão mostrando claramente o problema cósmico e insolúvel do pecado. Porque todos os atores vão fracassando ao longo do caminho.
Mesmo aquelas figuras que nós mais admiramos, como Davi e Moisés, por exemplo, em algum momento eles pisam na bola, eles desagradam a Deus e eles desobedecem. E é impossível entender todas as profecias que apontam para o futuro, que apontam para a vinda do Messias, que apontam para a vida desse Redentor, que vai realmente resolver o problema do pecado, se nós não entendermos o conceito de pecado. É impossível entender a boa notícia do Evangelho sem entender a má notícia do nosso pecado. O que eu descubro, discipulando agnósticos, ateus, pessoas que vieram de um background não religioso, e às vezes até pessoas que vieram de um contexto de igreja, é que o conceito de pecado é a pílula mais difícil para esse cara engolir. É a coisa mais difícil dele aceitar no coração. É simplesmente um conceito que não consegue se enquadrar na visão de mundo das pessoas com as quais nós convivemos. E por quê? Porque existe um longo processo de educação no Ocidente que diz, há muitos e muitos anos, que o homem é essencialmente bom. Existe uma visão inata da bondade do ser humano. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele tem uma ideia de que o homem é essencialmente bom, mas a partir do momento em que alguém disse, isso daqui é meu, e isso lá é seu, o conceito de propriedade privada é que corrompe o homem. Frederick Skinner, por exemplo, diz que o homem é essencialmente bom, mas o mal ele é aprendido ainda na família por meio de condicionamento do comportamento. Freud, então, tem uma ideia muito interessante. Ele diz que o homem, ele se torna neurótico e patológico quando ele reprime os seus desejos. Então você tem que liberar os seus desejos para que você possa se conectar com a sua essência mais autêntica. E o sociólogo Augusto Conte falou o seguinte, o homem é essencialmente bom, é a ignorância que o torna mal. Então nós colocamos um diploma na mão do indivíduo e isso exorciza a maldade do coração dele. Coisa que nós sabemos, vivendo numa sociedade tão educada, que não é nada verdade. Outras visões populares é de que o dinheiro torna o homem mau, a política torna o homem mau, a ganância torna o homem mau, mas sob todas essas percepções está uma pressuposição. O homem não é essencialmente mau, ele é essencialmente bom. Alguma coisa no caminho o corrompe. A grande pergunta é, como nós poderíamos nos responsabilizar por algo que nós não assumimos como sendo nosso? E é por isso que existe uma vitimização, no qual os comportamentos mais destrutivos, eles sempre são causados por outra coisa. Então, é difícil para as pessoas da nossa geração entenderem a pecaminosidade do coração, primeiro porque nós somos educados assim. Educados assim pela cultura. Mas em segundo lugar, porque nós somos educados assim também pela igreja. Dietrich Bonhoeffer diz que no seu livro mais icônico, que é Discipulado, ele diz que as igrejas que pregam exclusivamente sobre graça e sobre um Deus que ama, elas estão cometendo uma falha conceitual e técnica. E isso não poderia ser mais ajustado e mais presente do que nas igrejas de hoje em dia. Você entra numa igreja tipicamente evangélica, e você vai descobrir que o Deus retratado ali é igual uma avó. É igual uma grande avó celestial, né? Porque ela já foi mãe e agora ela não quer educar os netos, né? Ela quer só curtir os netos, ela quer enfiar um pirulito na boca da criança. Ela quer ver a criança curtir a vida loucamente. Se a criança bota fogo no terreno do vizinho, ela fala assim, meu neto é muito criativo, uma criança saudável. Criança saudável faz arte, né? A avó é a rainha da passação de pano, não é assim? Independente do que aconteça, ela vai passar o pano, está tudo bem. A avó ama sobretudo. O Deus dos evangélicos é assim. É um Deus de amor, é um Deus de graça. Você é a menina dos olhos de Deus. Mas esse Deus, ele não confronta o pecado. Esse Deus não se indigna diante da injustiça. Esse Deus não tem padrões morais muito definidos. Esse Deus não é um Deus que vem confrontar o pecador. E nesse sentido ele é um Deus diametralmente oposto ao Deus que se revela na Bíblia. Dietrich Bonhoeffer, escrevendo para uma igreja luterana alemã que havia banalizado a graça e que havia se desposado com o próprio nazismo, ele diz o seguinte: graça barata
É a pregação do perdão sem arrependimento. É batismo sem disciplina eclesiástica. É comunhão sem confissão. É absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado. É graça sem cruz. É graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Graça barata. Sabe por que barata? Porque Dietrich Bonhoeffer diz assim: essa graça não custa nada para essas pessoas. Não custa nada. Essa graça não as leva a mortificar o pecado, não as leva a mudar de atitude, não as leva a ver seu padrão de vida. Essa graça não causa absolutamente nada, é como um balde de confete derramado na cabeça todo domingo, domingo após domingo, ano após ano, década após década, sem gerar o tipo de caráter que se parece com o de Jesus. Um balde de confete na cabeça. E isso está tão longe da nossa realidade. Esse texto, ele é muito próximo do nosso coração, porque nós conseguimos empatizar e sintonizar com os sentimentos daqueles judeus que desobedeceram a Deus, continuaram nos seus pecados, continuaram na idolatria e foram para o exílio. E no exílio eles tiveram tempo bastante para pensar nos seus pecados. Nós conseguimos sentir essa mistura de vergonha com tristeza, a percepção clara, assim como aqueles judeus, de que nós não conseguimos alterar significativamente a arquitetura do nosso próprio coração. E por isso essa mensagem continua relevante para nós hoje, porque todos nós convivemos diariamente com o desespero de viver na condição de homens e mulheres manchados pelo pecado. Nós tentamos mudar um comportamento destrutivo no nosso casamento e na família e não conseguimos. Nós tentamos vencer a tentação sozinhos, ou abandonar um vício, ou um pecado secreto que está conosco há muitos anos. Nós tentamos e não conseguimos. Nós tentamos perdoar de verdade aquela pessoa que nos magoou e que nos traiu, liberando-a do nosso coração, e nós não conseguimos. Nós tentamos viver à altura da nossa fé, com menos ansiedade, com menos medo, com mais justiça, e nós não conseguimos. Nós tentamos descansar em Deus quando as coisas dão errado, e nós tentamos lançar mão da fé para repousar em Deus nas horas difíceis, e não conseguimos. Tentamos amar como Jesus amou, amando o diferente, e não conseguimos. Nós tentamos manter uma vida de oração constante e íntima com Deus, não conseguimos. Nós tentamos honrar a Deus nas coisas do dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, e não conseguimos. Nós tentamos nos contentar com aquilo que já temos. Nós tentamos exercitar gratidão de coração, mas logo nós somos engolidos pela comparação, pela cobiça e pela corrida frenética rumo ao sucesso. Nós tentamos confiar nos planos de Deus quando as coisas dão errado. Nós tentamos entender que Deus está cuidando de nós mesmo quando as coisas não saem como nós queremos. E se você e eu formos honestos, nós vamos refletir que não conseguimos. As Escrituras, elas falam sobre um estado de desespero do homem. As Escrituras falam sobre uma falência espiritual, sobre um fracasso amplo e repetitivo, onde nós não conseguimos ser quem nós fomos criados para ser no princípio de todas as coisas. E é impossível que a gente entenda quem Jesus é, sem engolir a pílula dessa má notícia. Quando a igreja, ela retém a doutrina do pecado do púlpito, esperando que as pessoas não sejam ofendidas ou não fiquem desanimadas após um culto de domingo, nós estamos cometendo uma falha conceitual, nós estamos cometendo uma falha técnica, nós estamos simplesmente esquecendo de que não é possível ministrar o remédio antes de falar de diagnóstico. E o diagnóstico da Bíblia é: nós estamos falidos espiritualmente. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de alguém que venha e nos tire de um poço escuro e profundo de pecado. E então, quando nós entendemos essa má notícia, que é amarga na boca, nós começamos a sintonizar por que tantas profecias a respeito do Messias são uma notícia maravilhosa e música para os nossos ouvidos. Porque mesmo diante da infidelidade e do fracasso de Judá, o texto, como eu disse no princípio, ele inicia e termina com uma nota de vitória.
O profeta diz: o servo sofredor virá e ele triunfará. Ele fará aquilo que ele deve fazer. Ele trará salvação. A grande questão é como. Como é que esse servo sofredor vai triunfar? Como é que ele vai vencer? E a resposta do texto é muito irônica quase. Ele triunfa e ele vence, porque ele é rejeitado, humilhado, espancado, torturado, injustiçado e finalmente morto. Geoffrey Grogan, que é um erudito, comentando Isaías, ele diz assim: a ideia do cântico é estonteante. A ideia de que Deus vai enviar alguém que vai sofrer as consequências do pecado e a penalidade do pecado no lugar do povo, para que eles possam ser perdoados. A ideia do servo sofredor é que ele vem sofrer a penalidade do pecado, para que aqueles que de fato pecaram possam ser perdoados, possam ser liberados, possam ser redimidos. Um dos versos mais interessantes desse texto é o verso 11. Ele diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Alguns comentaristas vão dizer que é uma descrição vívida da ressurreição de Jesus. Ele sofreu, ele morreu e ele verá a luz. E o texto diz assim: quando ele vir a luz, ele ficará satisfeito. Como se você pudesse encontrar Jesus após a ressurreição e falasse assim: Jesus, foi muito duro tudo isso, né? Ele fala: sim, foi muito duro. Foi muito sofrido? Foi muito sofrido. Mas eu faria tudo de novo. Como assim, Jesus? Você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo milhares de vezes de novo. Mas Jesus, por que você faria tudo de novo? Por que você passaria por tudo isso de novo? E ele diria: por causa do resultado daquilo que eu fiz. O texto diz que ele ficará satisfeito. Ele ficará satisfeito, sabe por quê? Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. A ideia de justificar aqui é uma ideia muito interessante no texto, porque ela é uma ideia penal, ela é uma ideia forense, ela é uma ideia que vem do direito, que significa tornar alguém que não é justo, justificado. Significa derramar justiça sobre outrem, significa torná-lo aceitável diante de Deus, aprovado diante de Deus, o que significa dizer que ao morrer no lugar daqueles que ele veio salvar, esse servo sofredor, ele os tira de uma condição de reprovação diante de Deus, que é basicamente a condição do povo no exílio, e ele os coloca numa situação, em um status existencial de aprovação e aceitação diante de Deus. Ser justificado é ser aceito e aprovado por Deus. O profeta está enviando uma mensagem dizendo assim: olha, vocês vão passar pelo exílio babilônico. Lá vocês vão entender a gravidade e a dramaticidade da situação de vocês. Vocês vão entender que o pecado é um problema cósmico e insolúvel do lado de cá. Mas eu vou enviar um Redentor, e Ele vai fazer aquilo que vocês jamais conseguiriam fazer por si mesmos. Eu julgo que esse cântico é o ápice de todas as profecias do Antigo Testamento a respeito dessa figura que nós chamamos de Messias. E quem é o Messias? Messias é uma palavra que vem de um verbo hebraico que é Mashiach, que significa ungir. Basicamente o Messias, ele foi ungido, ele foi escolhido, ele foi eleito, ele foi levantado com uma missão. Alguns sacerdotes eram ungidos, alguns reis, alguns profetas, sempre com o olhar de que ele foi destinado para uma missão especial. E nós vamos descobrir que quando nós olhamos para todas essas profecias sobre o Messias no Antigo Testamento, nós vamos descobrir uma coisa maravilhosa. Deus sabia que nós não conseguiríamos sozinhos. E por isso, século após século, de uma forma ou de outra, Ele promete que alguém virá, e esse alguém é que vai resolver o problema do pecado.
nós vamos descobrir que Jesus está ao longo de todo o Antigo Testamento. E que quando eu e você nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos Jesus em cada história, em cada texto. Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que foi provado também e foi tentado também, mas não desobedeceu. Ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele é o cumprimento da promessa feita a Abraão, que na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele é o verdadeiro Isaque, que sobe o monte, levando a madeira do sacrifício sobre os seus próprios ombros. Ele é o verdadeiro e melhor José, que foi traído pelos seus irmãos, mas ele usa o seu poder, a destra do rei, para perdoar aqueles que o traíram. Ele é o verdadeiro e melhor Moisés, que se coloca na brecha entre o Senhor e o seu povo, e que media uma nova aliança. Ele é o Cordeiro de Deus cujo sangue foi aspergido nos umbrais da casa, para que o anjo da morte passe além, e para que haja liberação e libertação rumo às promessas de Deus. Ele é o profeta sobre quem Moisés falou: Deus vai levantar um profeta como eu, ouçam-no. Ele é a coluna de fogo, ele é a coluna de nuvem, que guia, que protege e habita com o povo de Deus na peregrinação. Ele é o verdadeiro maná do céu, o pão que desceu para dar vida a todo aquele que nele crê. Ele é o verdadeiro Josué, que nos conduz rumo às promessas de Deus, não a uma geografia de uma terra prometida, mas a um descanso em Deus. Ele é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, aquele que vem estabelecer um reino duradouro, que durará para todos sempre. Ele é o verdadeiro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por seu povo. Ele é o bom pastor, sobre quem escreveu Davi. Ele é o filho do homem visto por Daniel, que vem nas nuvens com glória e recebe domínio. Ele é o verdadeiro Jonas, que permanece 3 dias no coração da terra e ressuscita, proclamando arrependimento. Ele é o servo sofredor de Isaías, que seria traspassado pelas nossas transgressões. Lucas capítulo 24 conta uma história muito curiosa. É domingo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. E 2 discípulos que estavam com Jesus nos eventos em Jerusalém, eles estão voltando para casa, para um vilarejo chamado Emaús, desanimados e cabisbaixos, lamentando-se pelo caminho. E então Jesus ressurreto se apresenta a eles, passa incógnito por eles, fala assim: eu posso caminhar junto com vocês aqui? E eles falam: pode, estamos indo aqui para nosso vilarejo. Opa, vamos junto. Jesus deve ter saudado eles assim: opa, bom. E então eles vão caminhando, e eles estão cabisbaixos. Jesus pergunta assim: mas por que vocês estão tão cabisbaixos? Parece que vocês estão vindo de um velório. E aí eles perguntam: mas você não tem Instagram, não? Você não tem WhatsApp? Seu pacote de dados acabou? O que aconteceu? Você não sabe do que aconteceu em Jerusalém nesses dias? E Jesus diz: não, eu não sei. Eu não sei do que aconteceu em Jerusalém nesses dias. E aí eles passam a contar para Jesus o que aconteceu com Jesus. Fala assim: ó, a gente conheceu um cara, a gente achou que ele era o Messias, e a gente estava todo empolgado, porque agora sim Deus ia restaurar os tempos áureos, né, do nosso querido rei Davi. Agora sim a gente ia se libertar dos romanos, e a coisa ia melhorar para nós. Mas então ele foi subitamente traído, foi morto, e esse já é o 3º dia após a sua morte. O texto diz que Jesus os olha e diz assim: vocês são duros e tardios de coração para entender tudo aquilo que os profetas anunciaram. E então o texto diz assim: e passando por Moisés e por todos os profetas, Jesus lhes explicou que o Messias deveria vir, deveria sofrer, padecer para entrar na sua glória. Jesus foi dando uma aula de escola dominical para eles pelo caminho, falando aqui, ó, vamos abrir aqui em Gênesis. Olha aqui nesse texto. Vamos abrir aqui em Levítico, olha Levítico. Você lembra daquele texto dos Salmos? Agora imagine Jesus explicando para esses caras sobre a passagem que nós lemos hoje. Vocês lembram daquele servo enigmático?
Vocês lembram daquela personagem que vem e que sofre horrendamente, mas que triunfa ao final e justifica aqueles por quem ele morreu? Isso é sobre mim. Isso é sobre mim. Porque eu vim resolver o problema que vocês criaram. Eu vim morrer para levar sobre mim mesmo o problema que vocês criaram, porque vocês foram criados para viver em comunhão com Deus, mas isso não foi bom bastante. Vocês deram as costas e se chafurdaram nos seus pecados, mas eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Jesus não passará de uma figura exótica, morrendo numa cruz, e o nosso olhar para ele não será de comiseração, senão de comiseração e dó, se nós não entendermos que Jesus está morrendo a nossa morte. Se nós não pegarmos nas duas mãos a má notícia do nosso pecado e da nossa condição desesperada sob a ira de Deus, a profecia de um Redentor que morre em nosso lugar não fará nenhum sentido. Aquele que não entende o seu estado de falência espiritual, aquele que não compreende o seu estado de desespero espiritual diante de Deus, não consegue entender que a vinda de alguém que vem para morrer a minha morte é uma boa notícia. Não minta para o seu próprio coração. Nas próximas semanas nós vamos revisar, nesse período pascal, a mensagem do Evangelho. Nós vamos falar sobre sangue, sobre morte, sobre dor e sofrimento. A mensagem do Evangelho como ela é, sem pátina, sem verniz e sem confete, e sem mimimi também. Nós vamos revisar o nosso credo. Nós vamos revisar o fato de que Jesus teve que morrer e não havia nenhum outro caminho, não havia nenhuma outra forma de salvação para nós, se Ele não viesse morrer a nossa morte. Mas não minta para o seu coração, que eu não minta para o meu. Não foram os soldados romanos que mataram Jesus. O seu pecado matou Jesus. Deus precisava de um martelo e alguns pregos para encravar Jesus na cruz. Mas o meu pecado matou Jesus. Ele foi ferido e traspassado pelo que, igreja? Pelas nossas transgressões. A punição pelas nossas iniquidades foi descarregada sobre Jesus. E uma igreja que se nega a encarar a má notícia do nosso próprio pecado, não tem condições de compreender espiritualmente, porque o Evangelho não é apenas uma boa notícia, o Evangelho é a melhor notícia que nós já ouvimos em toda a nossa vida. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor nos colocou aqui nesse preciso momento da história, como uma igreja centrada no Evangelho. E nós sabemos que temos uma missão, Senhor, a missão de passar o bastão do Evangelho para a próxima geração. Assim como nós recebemos a proclamação do Evangelho pelas mãos de tantos homens e mulheres que deitaram sua vida no solo missionário do nosso país. Mas se nós perdemos, Senhor Jesus, a gravidade da mensagem do pecado, nós também perdemos o senso de maravilha que existe na boa notícia do Evangelho. Senhor, quem diria? Quem diria que o Senhor entraria no buraco que nós cavamos com as nossas próprias mãos? Quem diria que o Senhor entraria no fosso escuro do nosso pecado, para nos tirar de lá de dentro? E o Senhor sabia que pagaria um altíssimo preço por isso. Senhor, nossa imaginação nem consegue alcançar a sua dor, o seu sofrimento.
E a maneira como esse sofrimento cósmico e horrendo desabou repentinamente sobre você naquelas pouquíssimas horas. Nós nem conseguimos imaginar, Jesus, como o seu coração foi partido em 1 milhão de pedaços. Nós nem conseguimos imaginar o seu estado de abandono, de miséria, desnudo, humilhado, amaldiçoado por todos aqueles que passavam por ali. E nós o considerávamos por afligido e aflito por Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Obrigado, Jesus, porque você fez por nós aquilo que nós não faríamos por absolutamente ninguém. Nós louvamos o seu nome nessa noite e pedimos que nas semanas por vir, à medida em que o período pascal se anuncia no horizonte do nosso calendário cristão, nós possamos recuperar a essência da proclamação do Evangelho puro e cristalino. A mensagem de que alguém teve que morrer no meu lugar. De outra sorte, eu não teria escapatória da ira divina. A mensagem de que eu estava condenado eternamente, não fosse Jesus morrendo no meu lugar. Nos ajuda, Senhor. Traz sobre nós, o Espírito Santo, nesse período de reflexão, uma grave consideração da mensagem da cruz. E que o nosso coração possa ser impactado e transformado, e que a arquitetura interior do nosso coração seja profundamente alterada pela mensagem do Evangelho. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite. Nós o glorificamos em nome de Jesus.